Agora nós estamos querendo estudar o que acontece no fim da tribulação. E na aula anterior vimos as pragas, as últimas 7 pragas, as 7 taças. Nós vemos isso no capítulo 16 do livro de Apocalipse. Os próximos 2 capítulos 17 e 18, lidam com a queda da Babilônia. No caso, há uma ênfase aqui que essa cidade é a sede do império do anticristo, um lugar cheio de escravidão, mas também de grande mercadoria, vai ser o foco e o centro da humanidade no fim da tribulação. Eu já lidei com essas coisas em lições 29 e 30, muitas semanas atrás. Deixa eu ler simplesmente para os irmãos, aqui na página 50 da apostila, os últimos 2 parágrafos, tá bom? Então, página 50 da apostila, os últimos 2 parágrafos. Capítulos 17 e 18 enfatizam os impérios do mundo, e especialmente a queda de Babilônia, a sede do império do anticristo. Já estudamos sobre isso em aulas anteriores, mas notamos agora que o mundo ficará bem focado em ganhar dinheiro e em viver bem, sem se preocupar com Jesus e sem querer ouvir a pregação da palavra dele. A Babilônia será a maior expressão do que o homem consegue sem Deus, mas será um lugar de blasfêmia, perseguição, escravidão, idolatria e perversidade. Essa cidade cairá com o terremoto da última taça. A vitória sobre Babilônia trará grande alegria aos que estarão no céu. Além disso, haverá alegria pelo casamento de Cristo com o povo dele, em Apocalipse 19. Bem depois, Jesus virá para vencer totalmente os inimigos dele com uma aguda espada que sairá da boca dele. O número de mortos será tão alto que Deus chamará as aves para comer os mortos. O anticristo e o falso profeta, porém, não morrerão assim, mas serão lançados vivos no lago de fogo. E isso nos leva completamente para o fim de capítulo 19 de Apocalipse. Deixe-me só enfatizar algo sobre Babilônia, e daí nós vamos continuar com as coisas em capítulo 19. Mas, hoje em dia, pela cultura e as coisas, até um certo ponto, pelo menos aqui no Brasil, e na minha concepção das coisas, fica difícil imaginar que seria possível ter escravos de uma forma legal, especialmente como aconteceu aqui na América do Sul e na América do Norte, a ideia de escravizar um povo por causa da cor da pele, algo tão que não tem importância, mas foi o suficiente para manter a escravidão por anos e anos e anos. E por que as pessoas fazem isso? Eu não vou poder falar muito sobre a história no Brasil, porque eu não estudei tanto a história aqui, preciso estudar mais isso. Mas nos Estados Unidos, você pode ir para lugares do sul, onde é um lugar enorme, é uma casa enorme, com, sabe, um lugar grande. E esse lugar basicamente cresceu, essa casa com tudo que tem, por causa dos esforços de escravos negros daquela época. As pessoas trabalhando para pegar o algodão e outras coisas, e esses homens que eram os donos ganhavam muito dinheiro. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é o que a Bíblia diz em 1 Timóteo. O amor ao dinheiro é a raiz do quê? De todos os males. E quando você pega um pecador e coloca diante do pecador a possibilidade de ganhar muito dinheiro sem ficar
punido por fazer algo errado, o pecador vai atrás disso. Por causa disso, em várias épocas do mundo, existe escravidão. E, na verdade, até hoje, existe certos sistemas que basicamente é escravidão mesmo. E quando você estuda a exploração de pessoas na África e na China, etc., você vê que até hoje existe um tipo de escravidão, só que é voluntário, porque a pessoa vai lá para trabalhar, mas ganha extremamente pouco. É algo muito, muito triste. A Bíblia enfatiza que Babilônia vai ser o coração do sistema do anticristo e vai existir escravidão mesmo. As pessoas vão trabalhar para fazer maior o reino, o império do anticristo. E quando Deus derrubar essa cidade, vai ser revelado esse pecado das pessoas, e as pessoas vão lamentar, vão chorar, haverá um grande pranto quando cair essa cidade, porque as pessoas vão ver simplesmente dinheiro indo embora, sumindo. E é isso que nós vemos em capítulos 17 e 18 de Apocalipse. Agora eu quero levar vocês para o céu, né? Então vamos para o capítulo 19 de Apocalipse. E essas coisas estão acontecendo na terra. O que está acontecendo no céu? Vamos ver aqui versículos de 1 a 10 de Apocalipse 9. Diz aqui: e depois destas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Esse louvor aqui está vindo do céu por causa do fim da Babilônia, essa prostituta. Então, grande alegria quando cair essa cidade e, claro, a capital desse império do anticristo. Vamos continuar, versículo 3. E outra vez disseram: Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo o sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai ao nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Então, versículos 1 a 6, nós vemos essa alegria por causa do vencimento de Babilônia. E agora, versículo 7 até versículo 10, está lidando com algo que está acontecendo no céu. Eu estava pensando sobre essa situação de Babilônia e como as pessoas vão fazer tanta coisa para ganhar dinheiro. E parece loucura, como eu falei, essa ideia de escravizar as pessoas. Mas, Paulo, acho que você assistiu. Mas um tempo atrás, um certo evangelista nos Estados Unidos, ele fez a seguinte pergunta para as pessoas: se você pudesse ganhar $1 milhão só por matar alguém, e você não vai ser punido, ninguém vai saber que você matou uma pessoa, você faria isso? E muita gente falou: claro, se eu pudesse ganhar $1 milhão, eu mataria, né? E quando eu assisti, eu fiquei chocado, mas eu sei que o ser humano é tão pecaminoso, mas quando você vê a pessoa francamente falando claro,
E daí você percebe que o mundo está ficando cada vez mais pior, a Bíblia cada vez mais pior. A gente vê isso no livro de 1 Timóteo, inclusive podemos ler em 1 Timóteo capítulo 3 o seguinte. Eu vou ler para os irmãos, se quiserem achar, vocês podem achar também na sua Bíblia, mas 1 Timóteo 3, 2 Timóteo 3, versículo 13 diz o seguinte: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Então nós não devemos pensar, mas isso nunca vai ser possível. Não vai ser possível. Vai ser muito possível o povo ficar tão ruim. A gente já viu isso em capítulo 16, com as 7 taças, tanto julgamento chegando na humanidade, e o povo sem arrependimento e blasfemando de Deus. Então o mundo vai ficar desse jeito ruim, Deus vai julgar, mas nós, por causa do arrebatamento, estaremos em outro lugar. Nós não vamos estar aqui durante toda essa bagunça feia, essa abominação. Nós vamos estar com Jesus. E diz aqui que a esposa do Cordeiro se aprontou, ou seja, a igreja está pronta lá na glória para um casamento com o Cordeiro sendo Jesus. Então aqui em Apocalipse 19:7, regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Alguém pode me dizer qual é o significado da palavra bodas? O que isso quer dizer? Alguém sabe o significado da palavra? Alguém lembra? Eu já ensinei algumas vezes aqui, bodas. Alguém sabe? Quer dizer votos. Na cerimônia do casamento, você promete fazer certas coisas até a morte. Aqui as bodas, esses votos, ou seja, é um casamento. Versículo 8 de Apocalipse 19. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Eu acho tão interessante isso, porque nós enfatizamos muito, como pessoas salvas, que agora a nossa justiça não é a nossa, é a justiça de Jesus. Porque sem a justiça dele, Romanos 3, ninguém vai para o céu. Mas agora aqui fala que essa justiça é nossa. Mas como assim? Como é que isso pode ser assim? Se nossas justiças, a Bíblia diz em Isaías 64, 6 diz que nossas justiças são trapo de imundícia. Como que nossa roupa, como a noiva de Cristo, pode ser nossas justiças? E o que eu posso entender e o que eu digo para vocês, a ideia é que por causa da nossa salvação, nós temos fé, e a nossa fé cria em nós verdadeiras boas obras, e Deus vai nos receber assim, vendo essas boas obras. Por exemplo, deixa eu tentar colocar em termos terrestres. Eu escolhi a minha esposa. No dia da cerimônia do nosso casamento, eu não falei para mim mesmo, olha, eu fiz muito bem, sabe, eu escolhi ela. Não, eu vi a beleza dela, eu vi o vestido, o cabelo, o rosto dela e tudo, e eu falei, nossa, que coisa preciosa para mim. O que eu vejo aqui, a ideia é que Jesus, ainda que Ele saiba que somos tão errados e pecaminosos, Ele ainda valoriza as nossas justiças que vêm da nossa fé nele. Cada vez que você decide operar pela fé, realmente crendo nele, fazendo algo para a glória dele, segundo a vontade dele, de acordo com a palavra dele, porque você tem fé nele, ele vê isso e é justiça. E essa justiça vai fazer parte da nossa glória nas bodas no céu. Versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés
para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E aqui talvez dê uma confusão, mas é interessante, aqui em versículo 10, ele está vendo essa cena e ele acaba se lançando aos pés dessa pessoa que está conversando com ele. Antes era um anjo, mas essa pessoa fala para ele: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos. E eu sei que a Bíblia enfatiza que nós vamos ser semelhantes aos anjos, porque nós não vamos casar, nós não vamos ter filhos, mas parece que nessa glória vai ser difícil distinguir entre a glória de Deus e a glória dos anjos e a glória dos homens. De qualquer forma, ele está errado aqui, não era para ele adorar essa pessoa. Ele diz aqui: eu sou de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Então, uma outra pessoa salva. Ele diz aqui: adora a Deus. Em tudo que Deus vai fazer, até vendo todas as justiças da noiva, ainda é para adorar a Deus. Diz aqui: porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E o nosso entendimento dessa última frase é que você não pode interpretar corretamente as profecias da Bíblia, especialmente no livro de Apocalipse, sem Jesus ser o coração da coisa. Você não pode tirar ele. E muita pessoa, eu já vi tantas profecias falando coisas que não tem nada a ver. Eu me lembro de uma vez, eu vi na internet, uma pessoa tirou uma foto da fumaça que estava saindo de um vulcão, e bem na hora que tirou, viu um rosto formado na fumaça, tipo um instante, e já postou um versículo lá embaixo: esse é o rosto de Jesus, sei lá, tipo a profecia está sendo cumprida. Eu falei: mas como assim? Mas a pessoa tirou uma foto em um momento e já fala que está cumprindo uma profecia. A pessoa não estava indo para Jesus, não estava tentando entender de acordo com a Bíblia aí, por meio de Jesus. Nós precisamos tomar cuidado. O foco é sempre Deus na pessoa de Jesus Cristo, e vai ser a mesma coisa lá na glória. Vamos continuar aqui. Diz aqui em versículo 11: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aqui é a verdadeira segunda vinda de Jesus. Chegamos a esse ponto principal. Vocês podem notar em capítulo 16, versículo 15, ele disse: eis que venho como ladrão. Agora chegamos aqui e ele está aqui. Agora vamos ler isso até versículo 16, e daí eu quero levar os irmãos para Mateus 24 e Mateus 25. Então vamos ver isso aqui, versículo 12 de Apocalipse 19. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com elas as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ok. Ele vai falar mais aqui sobre as pessoas morrendo e tudo isso, essa grande a ceia do grande Deus nos próximos versículos. Mas nós entendemos que o seguinte vai acontecer: no fim da tribulação, as nações vão enviar exércitos para Israel, para a batalha de Armagedon. Isso não quer dizer que
todo mundo do planeta vai para lá. Os exércitos vão para lá e vão ser vencidos, e o anticristo vai ser derrotado. Mas ainda que não tenha todo mundo no Armagedon, vai ter nações apoiando esses exércitos que vão ser julgados. Vamos para Mateus, por favor, Mateus capítulo 24. Eu gostaria de mostrar isso para os irmãos, porque quando Jesus vem, Ele vai julgar. Ele não vai morrer novamente, Ele vai julgar. E diz aqui em Apocalipse 19:11, julga e peleja com justiça. Então vamos ver isso um pouco mais, de uma forma mais detalhada, em Mateus 25. Mateus 25. Diz, se eu puder ler para os irmãos, em Mateus 24:30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E isso nos leva para um evento chamado o julgamento das nações. Vamos chegar aqui em Mateus 25:31. Deus vai vencer, Jesus vai vencer esses exércitos que são contra Ele, contra Israel, contra o povo de Cristo. Mas também Ele vai lidar com as nações que vão apoiar esses exércitos errados. Então, Mateus 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as, marca a palavra porque é importante, todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então note que ele não está falando sobre indivíduos, ele está falando de nações. Muita pessoa pega alguns versículos aqui e esquecem totalmente disso. Está falando sobre nações no fim da tribulação, quando Jesus voltar. Isso é muito importante entender. Versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e destes-me de comer. Tive sede, e destes-me de beber. Era estrangeiro, e hospedastes-me. Estava nu, e vestistes-me. Adoeci, e visitastes-me. Estive na prisão, e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Então o povo fica confuso, mas como assim? Versículo 40. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E a nossa conclusão com todas as outras profecias é o seguinte: aparentemente haverá nações de gentios que vão apoiar o povo de Deus, Israel, os que falam de Jesus.
E não vão, eu entendo, não vão enviar exércitos para atacar Israel e o povo de Deus no fim da tribulação. E Jesus vai ver essa fé e Ele vai permitir esse povo entrar no reino milenar. Então, ainda que os exércitos todos vão morrer mesmo, haverá pessoas, tipo cidadão, essas pessoas vão poder entrar no reino. Então, quando falamos sobre o reino milenar, o reino de Cristo, quem vai estar lá? Nós vamos ver mais sobre isso, mas parte do grupo vai ser essas pessoas que vão sobreviver à tribulação. E Deus basicamente diz: vocês são crentes, vocês são salvos, vocês vão ter corpos normais, nós vamos ter corpos glorificados. Agora podemos voltar para Apocalipse 19, rapidinho aqui, Apocalipse 19, e vamos ver uma ceia que termina a batalha de Armagedon. Aqui Apocalipse 19, 17. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então aqui Deus diz: tá bom, vou matar todas essas pessoas, e as aves vão chegar para comer a carne dos mortos. E assim termina essa batalha de Armagedon. E interessantemente, em versículo 20, vemos claramente que nem o falso profeta, nem o anticristo vão morrer. Os dois vão ser lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E com esse evento extremamente grande no fim das coisas, o mundo entra no reino milenar. Nós vamos ver isso na próxima aula.